quarto dia, tá? No final do quarto dia, a gente começou a estudar esse livro maravilhoso que fala da nossa origem, né? Nós fomos criados por Deus, nós não somos frutos do acaso. Em linhas gerais, a gente viu lá no versículo 1, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. O que eu entendo é que ele criou o mundo espiritual e o mundo material. Colocou, é como se ele tivesse colocado o que precisasse para ordenar o mundo na mesa. E depois a gente começa a ver, né, a partir do primeiro dia aqui, né, aqui a ordenação dessa matéria, né, a ordenação do mundo. Né? Então a gente parou aqui no quarto dia, com a criação, né, do dia, não, dos grandes luminares das estrelas. Ah, irmão, mas como se foi criado, né, as estrelas e a lua no quarto dia, como houve dia, manhã, tarde, a Terra já estava girando, né? A Terra já estava girando e no universo existem outras fontes de luz, né? O próprio Senhor é uma fonte de luz, né? Mas luz física também, a Bíblia está falando que Deus criou a luz, é uma luz criada, né? E lá no primeiro dia, né? E viu Deus que a luz era boa. Então, assim, existem outras fontes de luz criada fora o Sol e a Lua e as estrelas. Bom, isso aí, assim, você já descobriu, tá? Então, essa outra fonte de luz criada, né? E com a rotação da Terra, era o que estava definindo ali o tempo de dia, né? 24 horas, tá? 24 horas. Depois, Deus, ele criou, né? Depois de ter criado o planeta Terra, ele criou as estrelas, né? E o Sol e a Lua, e deixa bem claro aqui, né? Com um dos motivos específicos para estações, meses, marcação de tempo. Bom, mas esse tempo já estava sendo contado por Deus, tá? Agora vamos ler aqui a partir do versículo 20, tá? A partir do versículo 20. Então vamos lá? Eu vou pedir para a irmã Lia ler para a gente, versículo 20 ao versículo 22. Você pode ler, irmã Lia, por favor? 20 ao Posso 22? sim. Vamos à leitura. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Até o 22? Desculpa, irmã, eu falei errado. Até o 23, tá? Por favor. Tá. Houve tarde e manhã o quinto dia. Obrigado, irmã. Então, aqui a gente viu, né, no quinto dia, a criação dos seres marítimos, né, e anfíbios e as aves. É interessante focar isso, né, porque as pessoas dão um poder absoluto à ciência, mas tem que entender que a ciência ela evolui ao longo do tempo, irmãos. E muitas vezes a ciência já esteve errada, tá bom? Quando você estuda a história da ciência, a ciência, ela às vezes erra. Então, muitas vezes, quando as pessoas, diante do atual estado da ciência, não é, vê uma informação aqui no livro de Gênesis que não está batendo com o atual, né, nível de ciência, a pessoa pode achar que a Bíblia estava errada. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Ela não está errada. O que é o ser humano que está compreendendo. Muito pelo contrário, às vezes, aquela aparente contradição, né, da Bíblia, depois que a ciência evolui, eles descobrem que a Bíblia estava certa. Por exemplo, eu vou dar apenas um exemplo. No século XVIII,
não existia anestesia geral. As pessoas, elas iam operando sentindo dor, irmãos. Uma tortura, as pessoas precisavam ser amarradas ali e o médico tinha que ser muito sangue frio mesmo. As pessoas desmaiavam de dor e grito. Mas a gente vai ver mais à frente que Deus ele colocou Adão no sono profundo e tirou a costela dele e depois fechou o lugar com carne. Ou seja, um sono profundo que a pessoa que não sentiu dor. O que é isso? Foi quando é o efeito da anestesia. Né? Deus ele já mostrou que quando a pessoa está num estado de coma profundo, ela não sente dor. E isso foi só descoberto lá para o século XIX. Por acaso, eles acabaram descobrindo lá o efeito da anestesia, né? E quando a pessoa tomava, inalava, né, aquela substância química, que no caso primeiro lá foi o casilariante, que eu esqueci agora o nome, qual é a substância, a pessoa adormecia e não sentia dor. E tem outras coisas, tá bom, irmãos? Outras coisas. Então, o que pode causar, às vezes, estranhamento para as pessoas é que talvez as pessoas podem achar que seria o mais lógico, né? Mais lógico. Primeiro, os seres marinhos, porque a Terra ela é mais composta por água, né? A gente tem mais água, né? Depois, os seres terrestres, e depois dos seres terrestres, as aves. Isso aqui na cabeça do homem. Mas não, a Bíblia fala que Deus criou os seres marinhos, os anfíbios, que a gente vai ver aqui, e as aves. Os animais terrestres só vai ser criado no sexto dia. Bom, vai ser criado no sexto dia, e nesse sexto dia vai ter os animais, terrestres, e por último, o ser humano. Tá? Mas vamos analisar aqui a criação desses animais marinhos. Ó, versículo 20. Diz também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas. Ó, quem são os grandes animais, ou quem são os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas? Então, são seres viventes que rastejam, ou seja, eles podem chegar à Terra num momento na Terra, mas eles povoam o quê? As águas. Então, são aqueles animais anfíbios. Pô, irmãos, são aqueles animais anfíbios. Conseguem ficar um pouco de tempo na Terra. Eles não são terrestres, né? Eles ficam um pouco de tempo, mas eles ficam muito, muito tempo nas águas, tá? Muito tempo nas águas, tá? Então, no quinto dia, né, o Senhor ele criou e depois, né? Fala aqui, ó, rastejam os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Tá? Agora, é interessante, amados, que durante esses versículos que a gente tem lido, Deus tem falado, né, que a luz era boa, e viu Deus que a criação dos mares e os continentes, e viu Deus que era muito bom, versículo 10. E no versículo 12, e viu Deus que os vegetais e as plantas eram muito bom. Também viu Deus que os luzeiros, né, os luzeiros, o sol, a luz inteira, e viu Deus que era muito bom, versículo 18. Aqui também, quando ele criou os animais aquáticos, os anfíbios e as aves, também ele viu que era muito bom. Mas há algo aqui que a gente não vê nos versículos anteriores. É o versículo 22. Diz o seguinte: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então, a primeira bênção de Deus, né, a primeira bênção de Deus
Foi para os primeiros animais que se locomoviam. Porque quais foram os primeiros seres vivos? Os primeiros seres vivos foram as plantas. As plantas são, pela biologia, consideradas um ser vivo. Né? Ela cresce, envelhece e morre. Né? Produz sementes, reproduz e morre. Mas os primeiros seres vivos com locomoção, né? Com sentimentos, que animais têm sentimentos, né? Com reprodução assim, sexuada, né? Foram esses animais aquáticos e os voláteis, né? No caso, os animais que voam. Né? E Deus os abençoou. E a bênção de Deus está ligada, de certa forma, à multiplicação, à fecundidade. Né? Aqui, ó. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as águas. Só vai ter mais uma bênção. Na verdade, mais duas bênçãos aqui, né? No livro de Gênesis, aqui nesses primeiros capítulos da criação. Né? Só vai ter mais duas bênçãos fora essa. Uma bênção ao homem, né? Uma bênção ao homem. E a gente vai ver que vai ter uma bênção ao sétimo dia. Tá? Aí a gente comenta melhor isso, mas eu acho isso interessante. Não pode passar isso despercebido para a gente, tá bom? Não pode passar isso despercebido para a gente. Então, vamos continuar aqui. Então, falar que houve tarde e manhã, o quinto dia. Agora vamos para o versículo 24 ao versículo 25. Irmã Maria, você pode ler, por favor, do versículo 24 ao 25? Sim, irmão, vou ler. 24 e 25. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Obrigado, irmã. Então aqui já vai. A gente viu que terminou o quinto dia, lá no versículo 23, e agora começou o sexto dia. Quando o homem foi criado, em que dia? No sexto. Mas ele vai ser a última criatura criada. O último ser vivo criado. Esse ser humano. Então, o dia começou, Deus começou esse sexto dia criando os animais. Tá? Criando os animais. O versículo 24 diz: disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, né? Produz a terra. Então, está vendo aqui que são animais terrestres. Produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Que animais domésticos são esses, irmãos? Que tipo de animais domésticos são esses? São aqueles animais que os homens são capazes de dominar, de domesticar. Tá? Domesticar. Mas aqui, Moisés está falando para pessoas que já estavam vivendo depois da queda. Que a gente percebe, a gente vai perceber no final do capítulo 1, que o ser humano vivia com harmonia. A criação vivia numa harmonia maior antes da queda. E a gente vai ver no versículo, até o versículo 31, que não havia cadeia alimentar. Os animais não ficavam se devorando no início. Bom, a gente vai ver isso lá no versículo 31. Do versículo 30 ao 31. Os animais não ficavam se devorando. Tá? No princípio. Então havia uma harmonia. Tá? Não havia essa necessidade de domesticar para fazer um trabalho pesado, porque os seres humanos precisavam praticar um trabalho pesado. Tá? A gente vai ver que Deus vai falar domine, mas domine no sentido de exercer autoridade, no sentido de cuidar, uma autoridade, né, de zelo, de bem, não de exploração.
Vai ver isso. Bom, não é no sentido que a gente vê depois da queda, quando o pecado entrou no mundo. Tá? Então, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Tá? Assim se fez. E fala aqui no versículo 26, versículo 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. Tá? Mas ainda não acabou o sexto dia, tá, irmãos? Tá? Ainda não acabou o sexto dia. O sexto dia vai acabar lá no versículo 31. Tá bom? Ainda está dentro do sexto dia. Então vamos ver o que vai acontecer agora no versículo 26 ao versículo 31. Versículo 26 ao versículo 31. Neuza, você pode ler para a gente? Do 26 ao 31? Se for possível, Neuza. Se for possível, eu gostaria que você lesse. Obrigado. Está me ouvindo? Sim. 26 ao 31, tá? Certo. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. E os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra. Domine os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dão semente. Tudo isso será alimento para vocês. E para todas as feras, para todas as aves do céu e para todos os seres que rastejam sobre a terra e nos quais há respiração de vida, eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu que tudo o que havia feito e tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o sexto dia. Muito obrigado, viu, Neuza? Muito obrigado, tá? Então, aqui no versículo 26, um dos versículos mais importantes aqui do Testamento, do Velho Testamento, né? Fala da dignidade, né, especial que o ser humano tem, tá? Diante da criação. Que a Bíblia deixa claro que o ser humano, vou falar homem aqui, isso eu vou deixar bem claro, o homem aqui no sentido de ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Tá? Então a gente vê aqui, né, que tinha domínio. Né? É no sentido que, irmãos, tem uma autoridade responsável. Tá? A autoridade responsável. Tá? A gente, quando o ser humano peca, irmãos, isso traz consequências para a criação de Deus. Quando o ser humano anda no caminho da justiça, toda a criação é abençoada. Bom, existe uma grande conexão entre o homem e o ser humano. E o ser humano não tivesse um papel de liderança, as suas ações não causariam bênção ou destruição para a criação. Então, existe essa conexão. É claro, né? É só vocês verem assim,
no estado atual depois da queda. Um animal na natureza, ele vive menos do que um animal cuidado por um ser humano. Não estou falando cativeiro ilegal, sabe, irmãos? Aqueles cativeiro ilegal, de pessoas que fazem tráfico de animal. Isso aí é contra a vontade de Deus. Isso é crime. Mas, por exemplo, um animal criado num safari ou criado num zoológico, ele vive muito mais do que um animal na natureza. O animal na natureza, claro, depois da queda, né, ele está sujeito a ser devorado, a sofrer um acidente, se machucar, se curar. Isso já está comprovado cientificamente. Você pegar qualquer livro, um livro de biologia, de zoologia, vai mostrar um animal em cativeiro no sentido assim, científico, né? Safari, com cuidados de biólogos, né? Vive quanto tempo? Na natureza, quanto tempo? Sempre vive mais sob os cuidados dos seres humanos. Imagine no grande jardim, sem esse aprisionamento. Então, quando Deus ele fala assim, né? Sujeitai a criação, ou seja, não é de dominação, no sentido de exploração, irmãos. Tá? Tanto que o ser humano não comia frutas, ele não comia nem proteína animal. Então não tinha essa questão. Era questão de zelo, de cuidado. Então, Deus está dando uma responsabilidade, um trabalho para a humanidade, de zelar pelo planeta. Não se abster disso, de ter um papel de liderança, uma liderança responsável, que foi o que deturpada por causa do pecado. Outro ponto que eu quero frisar aqui, irmãos, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Tá? Irmãos, eu quero frisar muito bem isso aqui. Não foi só o homem, no sentido sexo masculino, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, homem e mulher. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eu entendo o versículo 27 da seguinte forma. Criou Deus, pois, o homem, ou seja, no sentido de humanidade, ou seja, Deus criou o homem no sentido de humanidade, criou Deus a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. A humanidade é feita de quê? Só de homem? Só de mulher? Não. É feita de homem e mulher. Por isso que vem o finalzinho do versículo. Homem e mulher os criou. Por que eu quero frisar isso, irmãos? Porque eu já escutei, isso é uma heresia, tá bom, irmãos? Isso é uma heresia. Eu já escutei de algumas pessoas dizendo que a mulher não foi feita à imagem e semelhança de Deus. Só o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma heresia. Porque se você fala que a mulher não foi feita à imagem e semelhança de Deus, só o homem, isso rebaixa a mulher e coloca ela numa posição semelhante aos dos animais, aos dos outros animais. Isso é muito sério. Isso não é bíblico, irmãos. Porque a Bíblia deixa bem claro aqui, ó. Criou, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. É homem no sentido de humanidade. Ah, irmão, mas isso aí você está inventando. A Bíblia aí parece que foi só o homem que foi feito em imagem. Não, irmãos. Tem outros versículos na Bíblia que atestam essa interpretação que eu estou dando para vocês. Que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A humanidade é composta por homem e mulher. Embora a gente saiba na Bíblia que o homem, sexo masculino, tem um papel de liderança importante, né, isso não significa que ele é melhor do que a mulher. Não. A semelhança de Deus não é a semelhança física, porque antes de Jesus, que é Deus, vir para a Terra, Deus foi sempre espírito. Então a semelhança do ser humano com Deus não é simplesmente uma questão física, porque Deus não. A Bíblia deixa bem claro lá em João capítulo 5, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a semelhança com Deus não é simplesmente uma semelhança física. Deus é espírito. A semelhança com Deus é questão espiritual. Deus ele tem inteligência. Deus ele tem livre-arbítrio. E Deus ele deu isso para a humanidade, não só para o homem. Só o homem tem livre-arbítrio? Não, a mulher tem livre-arbítrio também. Só o homem tem vontade? Não, a mulher também tem vontade. Só o homem tem inteligência? Não, a mulher também tem inteligência. Só o homem vai prestar contas
do que fez aqui na terra no dia do juízo final? Não. A mulher também vai prestar contas também, porque ela tem livre-arbítrio. Tá? E mais, para deixar isso bem claro, que homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Olha que interessante. Gênesis capítulo 5, versículo 1, né, a 3. Tá? 1 a 3. Diz o seguinte. Tá? Diz o seguinte. Não, 1 e 2, irmãos. Fala o seguinte, ó, Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu quero que vocês abram esse versículo na sua Bíblia, irmãos, porque esse versículo é muito importante. Se caso alguém for trazer essa heresia para vocês considerem isso, tá bom? Considerem isso, né? Porque homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu já ouvi isso. Pessoas dizendo que o homem, só o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Homem, sexo masculino. Não, isso não é bíblico, tá, irmãos? Isso não é bíblico. Versículo 5 diz o seguinte, ó. Capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem aqui eu entendo homem no sentido de humanidade. Como que você comprova isso, Ricardo? Como que você comprova isso, irmão? Versículo 2, ó. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão. Olha só. A Bíblia fala que Deus chamou homem e mulher de Adão. Como assim, irmão? Como Deus chamou homem e mulher de Adão? Adão no sentido de humanidade. Homem no sentido de humanidade. Tá bom? Então aqui, ó. Homem e mulher os criou. E os abençoou. Tá vendo? Os. Tá no plural. Os abençoou. E lhes. Tá falando dos dois. Lhes. Se fosse só de Adão, ia falar e lhe. Lhe chamou. Mas como é homem e mulher, são os dois. E lhes chamou pelo nome de Adão. Então Deus chamou o homem e mulher de Adão. Isso é estranho, irmão. É porque Adão no sentido de humanidade. De humano. Então Deus fez o quê? Não é? O homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Tá bom? E lhe chamou de Adão. Deus, aí está o ponto, né? O homem tem um papel de liderança, dado por Deus, assim, não de domínio, mas de cuidado. E a mulher para auxiliar. Tá bom? E a Bíblia chamou a humanidade, homem e mulher, de Adão, homem. Aí tem até aquela discussão, né, irmãos? Sobre linguagem neutra, blá, blá, blá. Né? Fala que a linguagem é machista. A Bíblia nem é machista, nem é feminista, irmãos. Mas também não pode abrir mão do que Deus revelou. Que tem aquelas pessoas que, por exemplo, se tiver um grupo com homens e mulheres, pela língua portuguesa, se só tiver mulher, falar todas. Se só tiver mulher, um grupo só tiver mulher. Boa tarde a todas as irmãs. Se tiver no grupo só homem, fala todos. Agora, se tiver um grupo homem e mulher, pela língua portuguesa culta, né? A língua portuguesa oficial, você fala, se tiver um grupo com homens e mulher, pela língua portuguesa, você fala assim, boa tarde a todos. Então você usa ali o pronome masculino como genérico. Aí algumas pessoas podem falar, mas isso é machismo, não sei o quê. Mas isso não vai contra o que está escrito na Bíblia. Porque aqui a Bíblia fala que Deus chamou homem e mulher de Adão. Né? Chamou de homem, humanidade. Então, assim, não é uma coisa que vai contra a Bíblia. Tá bom? Então, os seres humanos podem achar muita coisa certa, podem achar muita coisa errada, irmãos, mas para mim o que prevalece é o que Deus ensina. Então, não tem nada de errado você chamar a humanidade no total como homem. Né? No caso, no grego é anthropos. Mas a humanidade, né? Homem no sentido de ser humano, ele é composto por duas peças fundamentais. Que é o quê? Homem e mulher. Exatamente. A palavra humanidade, né, é uma palavra feminina. Né? Mas aqui a palavra homem na Bíblia tem o sentido de homem no sexo masculino, mas também tem um sentido geral de humanidade. Quando a Bíblia fala que o
o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, está falando em sentido geral, coletivo, de humanidade, que é feito de homem e mulher. Isso a gente vê aqui no versículo 2. Abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão. Ou seja, homem e mulher. Ou seja, Adão no sentido de humanidade. Tá bom? Isso é interessante. Agora, tem gente que disturpa, irmãos, esse versículo aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Tem gente que deturpa esse versículo aqui, ó. Quer ver, ó? Para tentar provar essa tese de que a mulher não foi feita à imagem de Deus. Só o homem, só o sexo masculino. Isso é uma heresia, isso não é Bíblia. Como eu mostrei lá naquele versículo 1 e 2 de Gênesis capítulo 5, tá, irmãos? Gênesis capítulo 5, tá? Então vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 11. Olha como tem algumas pessoas que distorcem esse versículo aqui, quer ver, ó? Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios capítulo 11. Fala aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Versículo certo. Que é que o pessoal geralmente distorce. Então, olha só. Tem gente que distorce o versículo 7. Tá? Do capítulo 11. Tá? Diz o seguinte, ó. Capítulo 11, versículo 7. Capítulo 11, versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Aí as pessoas estão falando, aí, ó. O versículo está falando que aqui, ó, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça quando ora, né? Por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Ou seja, aqui, ó, está falando que o homem é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Mas a Bíblia não está falando que a mulher é glória e imagem do homem. Está falando aí que a mulher é glória e imagem do homem? Não, só está falando que a mulher é glória do homem. Mas a Bíblia não está falando que a mulher é glória e imagem do homem. Por que não está escrito que a mulher é glória e é imagem do homem? Porque a mulher também é imagem de Deus. A mulher é imagem também de Deus. Eu estive lá no capítulo 5 de Gênesis. Homem e mulher os fez e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão, de humanidade. Ah, mas o que significa isso, irmão? Que a mulher é glória do homem. Mulher é glória de homem. Então ela está rebaixada? Muito pelo contrário, irmãos. A mulher é glória da glória. Está entendendo? Imagina que o homem é a coroa de Deus. Imaginar essa glória como se fosse uma coroa. Imagina que o homem está ali para coroar Deus. Vai. O homem é a coroa de Deus. A mulher é a coroa do homem. A mulher está ali no ápice. Ela é a glória da glória. Quando a mulher ela ajuda o homem a glorificar Deus, essa glória que o ser humano dá a Deus é muito maior. A mulher é glória da glória. Então não é uma coisa de rebaixar. É uma coisa de posição de importância também. Mas também não podemos cair para o lado do feminismo. Porque a Bíblia deixa bem claro que a mulher ela vai encontrar essa felicidade, né, auxiliando esse trabalho, né? Esse trabalho do ser humano, do homem. Tá? Ah, mas irmão, e a irmã que não se casou? A irmã que não tem filhos? Mas ela convive na humanidade onde vive homens e mulheres. Então, assim, quando a mulher ajuda também os homens a glorificarem mais a Deus, ela está sendo glória da glória. Bom, não é um papel de rebaixamento, mas de função que Deus deu, que é importante. É nesse sentido que fala o versículo 8. Ó. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Tá? Mas aí, para deixar bem claro, assim, a Bíblia deixa bem claro aqui, que isso é questão de função, não é questão de valor. Aos olhos de Deus,
a mulher e o homem têm o mesmo valor, eles só têm funções diferentes. Ah, irmão, mas isso aí é a sua interpretação. Não, é o que a Bíblia diz, ó, versículo 11 e 12. Olha o que diz o versículo 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Ou seja, a humanidade é feita de duas partes, né? Não é feita só de homem, nem só de mulher. O homem precisa das características da mulher, e a mulher também precisa das características do homem. Mas o que Satanás faz, irmãos? Colocar essas duas partes em guerra. Aí tem que entender o seguinte, que tem características que são comuns, tanto no homem como na mulher. Mas tem coisas da mulher, irmãos, que o homem não consegue substituir. E essas coisas específicas é dom de Deus e manifesta um aspecto de Deus, eterno de Deus, que o homem precisa. E por mais que muitos homens às vezes deixam a desejar, as mulheres têm que entender o seguinte, tem características que são do homem, que por mais que uma mulher tente fazer igual, nunca vai ser perfeito. Ela precisa também dessas características masculinas. Então, um complementa o outro. Tá bom? E tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então, é bom fazer essa distinção, tá, irmão? Deixar isso bem claro para vocês, que pode ser que aconteça de vocês verem essa distorção por aí, e eu quero deixar vocês armados contra isso, tá bom? Então, homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente vê isso na Bíblia, tá bom? Então, deu para entender para vocês, irmãos? Eu acho que eu não estou chovendo no molhado, não, tá bom? Tá? Eu acho que isso claro, tem coisas da Bíblia, irmãos, que são mais complicadas, que não são coisas assim que vai afetar a nossa salvação, que exige mais tempo de reflexão. Agora, tem coisas básicas que a gente não pode deixar de analisar, tá bom? Tem que ser, são fundamentos. E essa questão de que o homem e a mulher eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, ela é importantíssima. Porque, como eu disse, se você não vê essa dignidade no ser humano, na mulher, você fala que ela não é feita à imagem e semelhança de Deus, pode dar brecha para pessoas tratarem a mulher como se fosse um ser inferior, né? No nível dos animais. Não é isso que a Bíblia diz, tá bom? Não é isso que a Bíblia diz, tá? Então, versículo 28. E Deus os abençoou. Abençoou quem? Só o homem? Não, está no plural. Os abençoou. Homem e mulher. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus os abençoou. Eu voltei lá para o capítulo 1, tá, irmãos? Capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1, vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou. Ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tá? Irmãos, eu não conheço o hebraico, então eu não posso falar, não vou ficar aqui falando sobre a língua hebraica, mas pela graça de Deus, eu conheço o grego, tá? Eu conheço o grego. E no grego, essa palavra aqui de dominai, no grego está exerça autoridade. Exousia é a palavra. Exousia. Exousia é a mesma palavra que a gente encontra lá quando a Bíblia fala que Jesus pregava com autoridade. Quando a Bíblia fala que Jesus pregava com autoridade, isso estava querendo dizer que ele era opressor, que ele era dominador? Não, irmãos, que ele era capacitado. Ele era capacitado. As pessoas podiam confiar nele. As pessoas entendiam que, de fato, ele podiam depender dele. Porque ele tinha um papel ali, ele tinha um certo poder para abençoar. Então, é nesse sentido. Então, o ser humano ele tinha que exercer essa autoridade responsável para o bem da criação. Porque, como eu disse, eles nem comiam peixe, eles nem comiam animais aqui, antes da queda. É uma questão de cuidado. E se o ser humano
né, ele não exercesse esse papel com obediência a Deus, a criação toda ia sofrer, como aconteceu lá na frente, tá bom? Então não é questão de opressão aqui, tá? Versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus autorizou o ser humano, depois daquela grande catástrofe que foi o dilúvio, Deus autorizou os seres humanos a comerem proteína animal. Mas antes da queda, irmãos, o ser humano ele tinha uma alimentação vegetal. Porque a gente estava no começo da criação. A bênção de Deus estava ali sobre a criação. Não tinha entrado no pecado no mundo. Uma proteína, hoje em dia, tem os veganos, né? E os veganos, eles, de uma certa forma, eles não comem nada que venha de animal. Tá? Eles não comem nada que venha de animal, os veganos, tá? Agora, qual é o problema do veganismo? Né? Ele acha que você é impuro se você come alguma coisa animal, e muitas vezes os próprios veganos eles estão mais ligados assim não todos, mas a maioria assim, ligados a filosofias orientais, a religiões orientais. Então eles tentam seguir essa questão, irmãos, tirando Deus, colocando Deus de lado, tirando a Bíblia de lado. Isso está errado para eles. Tem coisas que são boas, irmãos. Tem coisas que são boas. Mas quando você idolatra essas coisas, é pecado. Mesmo que seja uma coisa boa. Você coloca essas... Desculpa, é que tocou o telefone aqui, aí parou a ligação. Quando você coloca uma coisa que é boa, acima de Deus, né, você está pecando. Então, os veganos, geralmente, eles colocam isso, porque eles colocam os seres humanos, os animais, no mesmo nível. Bom, eles colocam no mesmo nível. Tá? Agora, a Bíblia ela coloca o ser humano e os animais no mesmo nível? Não. O ser humano ele tem um papel especial. Isso significa que o ser humano tem que oprimir os animais? Não, negativo. Tem que só pensar no lucro? Não. Então, se a sociedade chegar a um ponto que produza alimento vegetal, né, em grande quantidade, né, e com proteínas não transgênicas, para toda a população mundial, né, e a humanidade conseguindo isso, substituir o alimento de proteína animal, nada de errado com isso, irmão. Agora, o problema é que essa questão do veganismo hoje em dia é que, atualmente, depois da queda, a humanidade não consegue produzir esse tipo de alimento natural para toda a humanidade, para os 9 bilhões para a humanidade. Não consegue produzir isso tudo. Então isso acaba se restringindo a quem mais essa dieta vegana? As elites. Então você vai, claro, tem exceções, mas a maioria dos veganos, irmãos, são pessoas da elite, classe média alta ou alta. E muitas vezes eles usam isso aqui como uma marca distintiva de um grupo. Se você é vegano é porque você tem um pouquinho mais de dinheiro, porque você é mais escolado, você é mais sabichão, mais inteligente. Então, isso é uma perversão do que está aqui. Não, antes da queda, sim, os seres humanos, né, ele tinha uma alimentação vegetal. Tá? Isso traz benefícios para a saúde. A ciência já provou isso sim. Tá? Traz benefícios para a saúde sim. A gente tem que entender o seguinte, socioeconômica, né? Nem toda a humanidade tem acesso a essa alimentação vegana, 100% vegana, tá bom? E você não tem que se sentir culpado porque você comeu uma proteína animal, porque Deus permitiu. A única coisa que Deus não permitiu que a gente comesse, irmãos, é sangue. Tá? Lá no capítulo 6 a gente vai comentar isso. Por quê, irmãos? Sei lá, Deus sabe, eu tenho que confiar. Ó, Adão estava lá quando Deus criou o mundo? Não estava. Deus falou, ó, eu criei o mundo, Adão.
Deus estava acordado. Adão estava acordado quando Adão viu Eva sendo criada? Adão viu Eva sendo criada? Não estava dormindo. Então, desde o começo, o ser humano precisou de fé. Adão, foi eu que criei a mulher, tá bom? Eu tirei da costela, usei seu material genético, na linguagem de hoje, sabe? Eu criei, tá? Então, se Deus ele autorizou, irmãos, eu não vou impedir as pessoas, eu me achar superior a Deus. Depois da queda, depois do dilúvio, Deus permitiu o ser humano comer a proteína animal. Só proibiu o sangue. Eu tenho que se você consegue ter uma comida mais vegetal, vegana, irmãos, eu mesmo, particularmente, eu prefiro tomar leite de soja. Em casa aqui, eu tomo leite de soja. Mas eu não imponho isso para minha família. A Janaína não gosta. Eu não me sinto mais santo do que ela porque eu tomo leite de soja. Mas mesmo a Janaína sabe que a gente está na periferia, a gente sempre encontra leite de soja na periferia, irmão. Não encontra. Às vezes no atacadão não tem. E é caro, irmãos. R$ 9 o litro de leite. Todo mundo dá para comprar leite de R$ 9? Não dá. Aí eu vou ficar dizendo que o outro que não toma leite de soja é pecador? É errado? Claro, na minha posição que eu posso comprar o leite de soja, eu posso ficar falando isso pro outro, né? Mas é injusto. Tá bom? Claro que se a humanidade for obedecendo mais a Deus, não ficar saindo tanto dinheiro com guerra, os recursos não serem concentrados tanto numa pequena parcela da população mundial, provavelmente as pessoas vão ter mais acesso a alimentos melhores. Tá bom? Mas não se ache mais justo porque você tem uma alimentação vegana, uma alimentação vegetal. A alimentação vegetal é diferente, tá, irmãos? O vegano é uma coisa muito mais radical. O vegano ele não come nada de proteína animal, não usa nada que venha de animal, sapato de couro, nada. Tá bom? Porque ele tem essa questão de colocar o ser humano no mesmo nível dos animais. Isso não é bíblico. Os animais têm suas importâncias. Como a gente viu lá no versículo 22, Deus abençoou os animais marinhos e as aves do céu. Os abençoou. A gente vai ver aqui no versículo 31 que Deus achou tudo que foi muito bom, mas não está no mesmo nível. São bênçãos que Deus nos deu. Mas a gente não tá os animais não estão no mesmo nível que a gente. O ser humano tem uma importância maior. Bom, mas os animais foram criados por benefício dos seres humanos e os seres humanos foram criados por benefícios dos animais também, acima de tudo, para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Tá? Agora, não só os animais, não só os seres humanos eram veganos também. Não só os seres humanos eram vegetarianos, irmãos. Os animais também. Olha aqui o versículo 30, ó. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, e será para mantimento. E assim se fez. Então não havia cadeia alimentar, irmãos. Vai pedir para um tigre comer fruta para você ver. Não vai querer comer fruta. Vai pedir para um tigre, um leão, comer jaca, comer caqui. Vai. Depois tem alguns animais, irmãos, que houve uma transformação no código genético dela. Quando houve a queda, o mundo, isso é a interpretação que eu vi aqui no livro de Gênesis, o mundo passou, Deus alimentava aquele planeta, abençoava aquele planeta. Né? A proteína vegetal era suficiente para satisfazer a necessidade biológica de todos os animais, dos grandes aos menores. Quando Deus entrou o pecado no mundo, Deus se afastou, é como se o universo estivesse morrendo de fome. Tá? Essa pessoa fala assim para mim, Ricardo, você comeria cérebro de boi? Eu falo, não, eu nunca, não como cérebro de boi. Jamais eu como cérebro de boi. Mas me coloca num deserto, você vê. Uma semana sem comer, que eu não vou lá querer comer o cérebro do boi. Uma coisa é quando chega uma fome, uma inanição terrível.
Então, por causa dessa fome de Deus, eu creio que muitos animais morreram com a queda, os que sobreviveram, né, os grandes animais morreram com a queda, os que sobreviveram, irmãos, entrou nessa cadeia aí, ó, alimentar. E tem uma lógica, é como se fosse um piloto automático. Como se fosse um piloto automático. É como se Deus tivesse criado esse mecanismo biológico até para que a humanidade, né, o mundo não entrasse em extinção rapidamente. Né? Não entrasse em extinção rapidamente. Mas é que nem um piloto automático não tem sentimento. Piloto automático não tem emoções. Mas não significa que porque existe um piloto automático que não existe um piloto, que na hora que quiser ele pode pegar no manche. Quando Deus pega no manche, é os milagres. Mas nas leis biológicas da vida, existe a cadeia alimentar. Isso aconteceu depois, o quê? O pecado entrou no mundo. Né? Aí está o ponto, né? E é um grande mistério, que eu não vou querer entrar nessa questão agora. E no novo céu e na nova terra? Porque a Bíblia deixa bem claro, irmãos. Quando Jesus Cristo voltar, esse universo vai ser destruído. Mas a Bíblia fala de um novo céu e uma nova terra. E a Bíblia fala que até a criação, ela guarda a revelação dos filhos de Deus. Será que tem esperança de que na glória, né, haja animais? É um mistério, mas lá para o Romanos capítulo 9, se eu for para pensar, irmãos, talvez tenha chance sim, sabe por quê? Por causa que quantos animais, irmãos, já entraram em extinção? Quantos animais que Deus criou com carinho que a gente nunca viu por causa do pecado do homem? Quando Deus ele venceu, quando Jesus trouxe vida e esperança da vida eterna, mas também se lá na glória, Deus vai deixar um grande safari assim, né, com todos os animais assim que ele criou assim na perfeição, dessa cadeia alimentar, para deleite dos seres humanos, para louvor e glória de Deus. Se eu chegar lá na glória e tiver lá um dinossauro que não vai me devorar, se tiver um leão que não vai me devorar, se tiver um urso que não vai me devorar, você acha que eu vou reclamar? Eu vou dar glória a Deus. Principalmente eu tenho muito medo de animais. Algumas pessoas podem falar, e Deus vai ressuscitar barata? Se for assim, Deus vai ressuscitar barata. Não, irmão, eu estou falando isso de hipótese. Mas uma coisa é sério, uma coisa que Deus falou, né? Que lá no inferno, né? O verme não morre, tá? O verme não morre, tá bom? Então, lá se caso esses animais assim mais, né, as baratas, as larvas, os vermes estiver lá no inferno, não vai ser ruim para eles não, tá? Porque se eles tiverem ali carne lá para comer durante toda a eternidade, isso aí no caso seria um céu para eles, não um inferno, entendeu? Às vezes as pessoas colocam isso assim, e barata tal, querendo limitar o poder de Deus, né? Então assim, eu não estou querendo dizer que isso vai acontecer, mas estou querendo dizer que a gente não pode também limitar o poder de Deus, tá? A gente vê aqui que no começo ali do paraíso, na criação, havia uma harmonia entre os animais. O ser humano tinha um papel especial, mas isso não nega a bênção que Deus deu para toda a criação. Quando o homem pecou, isso afetou toda a criação. Mas lá por aquela passagem lá de Romanos capítulo 9, irmãos, eu não bato um martelo não, mas eu desconfio sim, que talvez possa ter um grande zoológico lá pra gente, lá na glória, viu? Novo céu na nova terra. Novo céu na nova terra, irmãos, é linguagem bíblica para assim, um novo universo, que é o céu, que a gente tem pro céu, onde não vai ter mais mal, não vai ter mais choro nem angústia, não vai ter luto. Bom, a gente vê a harmonia aqui. Eu acho esse versículo muito bonito, tá bom? Qual é o versículo 31? Versículo 31. Interessante isso, né, irmãos? Que os animais não tinham cadeia alimentar, né? Versículo 31. Viu Deus, tudo quanto fizera. Viu Deus, tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Agora, aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Ó, no versículo 4, fala que Deus viu a luz e era boa. Viu que era bom. Quando criou os mares e os continentes, no versículo 10, viu que era bom. Quando criou os vegetais, versículo 12,
viu Deus que era bom. Quando Deus fez o sol, a lua, as estrelas, os luzeiros, versículo 18, Deus viu que era bom. Quando Deus fez os seres marinhos e as aves, né, no versículo 21, viu Deus que era bom. Tá? E no versículo 25, quando Deus fez os animais, né, os animais terrestres, no versículo 25, e viu Deus que era muito bom. Mas quando Deus contemplou toda a criação, versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom, não era só bom, era muito bom. Houve tarde, manhã e sexto dia. Eu acho isso muito bonito. Então, assim, irmãos, se até Deus, ele observava o que criou e refletia sobre o que ele fez, por que nós, seres humanos, não vamos refletir sobre as nossas ações, não é? Tem que refletir sobre as suas ações, o que você faz. Nós somos imperfeitos, às vezes o que a gente faz não é bom. Mas aí, graças a Deus, tem o Evangelho, tem Cristo Jesus, que nos ajuda, nos aponta o caminho para a gente poder fazer melhor, para a gente ter essa alegria, sem perfeccionismo, né? Entender que é pela graça de Deus, mas observa assim, e quando a gente vê que o Senhor nos ajudou a fazer aquilo que é bom, a gente dá glória a Ele. Bom, você tem que parar para observar o que você fez, você faz. Se até Deus fez isso. Agora, eu quero enterrar rapidinho, irmão, daqui a poucos minutos, capítulo 2, versículo 1 ao 3, rapidinho, tá? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Aqui está um ponto interessante, irmãos. Eu quero comentar rapidinho. Apesar que hoje já tá no meu aqui está 27, tá bom? Mas talvez já passou, né? Já passou. Então eu vou deixar para a semana que vem, tá, irmãos? Porque eu acho essa reflexão do capítulo 2, do 1 ao 3, muito importante. Bom? Então eu acho ela muito importante. Mas como é uma reflexão que eu acho muito importante, e eu vou levar mais minutos para falar sobre ela, eu quero deixar para a semana que vem, tá bom? Alguém queria comentar algo? Fique à vontade, viu? Eu abri o microfone. Deixa eu falar, Neuza. Isso. É no começo do versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí eu fiquei pensando, por que Deus falou façamos a nossa imagem e semelhança? Excelente ponto. Aí eu fiquei pensando assim, logo em seguida, será que ali já Deus falou o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Com certeza, Neuza. E acertou na mosca. É isso mesmo. Olha é isso só. mesmo. Porque lá em João, capítulo 1, o que fala? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então a gente vê quem? Quem estava lá na criação, e que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus. E o Espírito Santo, onde está? Onde está o Espírito Santo? Versículo 2, capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então você acertou certinho, Neuza. Né? Se Deus aqui é a Santíssima Trindade. Deus falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um só. Parabéns, viu? Parabéns. Você acertou na mosca. E olha só, esqueci de comentar esse ponto. Da vez que você não deixou passar, viu, Neuza? Porque é um trecho fundamental, tá? Mais algum comentário? Mais alguma colocação? Ok? Obrigado, viu, irmãos? Obrigado, tá bom? Desculpa se eu me estendi demais, mas não tem como. Não tem como não compartilhar essas reflexões com vocês. Bom? Tá? Com vocês. Acho que tem muita coisa para pensar, tá? Tem coisa aqui que eu
eu mostrei para vocês que é fato, né? É claro, questão que o homem e mulher foram feitos em mais semelhança de Deus. Outras coisas que eu considerei aqui, irmãos, reflitam com calma, analisem com calma, com paciência, façam como os irmãos de Bereia, tá bom? Eu não quero me comparar a Paulo, não, porque a Bíblia fala que o que o apóstolo Paulo pregava, eles iam conferir depois as escrituras com calma para ver se era de fato assim. Se eles faziam isso com o apóstolo Paulo, quanto mais com o irmão Ricardo, tá bom? Então, eu não sou o dono da verdade, não, irmãos. Deus é o dono da verdade. Eu, como vocês, estou em busca da verdade. Então, assim, vão pensando naquilo que eu falei. Se vocês não concordam, discordem, sem problema nenhum. Tá bom? Certo? Tá certo? Todos nós estamos em busca da verdade. Mas eu não poderia estar dirigindo esse estudo e deixar de compartilhar com vocês as reflexões que esse texto sagrado me desperta. Tá bom? Mas obrigado pela paciência de vocês. Tá bom? E no capítulo 2, tem outra questão aqui que me chama a atenção. Porque Deus abençoou, não é, seres vivos. Né? Ele abençoou lá os animais marinhos e as aves, e abençoou o ser humano. Mas que a Bíblia fala que abençoou o dia de sábado, irmão. Sábado não é pessoa. Sábado não tem vontade. Sábado não tem entendimento. Então, o que significa aí Deus abençoou o dia de sábado? Depois a gente vai comentar isso, mas vamos deixar isso para a aula que vem, se Deus quiser. Mas fique tranquilos, tá, irmãos? Fique com medo, não. Eu não sou adventista, não, tá bom? Eu não vou ficar dizendo para você. Já pode ficar tranquilo. Eu vou ficar dizendo para vocês que se vocês não guardarem o sábado, vocês vão para o inferno, estão pecando, não. Não, mas aqui tem uma sabedoria de Deus. Uma sabedoria de Deus pra gente. Se a gente aplicar na nossa vida, eu estou dando um spoiler, né? Não adianta também. Se você praticar esse princípio na sua vida, você vai ser abençoado. Porque Deus abençoa esse princípio. Bom, mas eu estou dando a dica aí qual vai ser minha linha de interpretação. Mas deixo isso para a semana que vem. Tá bom? Então, amém. Alguém tem algum pedido de oração? Aviso.